Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material, em relação e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Ufa! Aí, hein? Com a aprovação do voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, nós alcançamos o objetivo dessa sessão ordinária, extraordinária, melhor dizendo, e voltaremos depois para a nossa sessão ordinária com o voto do ministro Flávio Dino. Eu consulto a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, se podemos voltar às 16 horas ou se preferem voltar antes. 15h30? 16 em ponto? 15h30 é suficiente, presidente. Inclusive, se Vossa Excelência quiser cancelar o almoço, eu e o advogado do general Heleno vamos ficar felizes, nós dois. Então, vamos voltar às 15h30 para a nossa sessão ordinária com o voto de Vossa Excelência. E eu vou proclamar o resultado parcial após o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, que julgava procedente a ação penal 2.668, nos termos do voto proferido, o julgamento foi suspenso. Fica encerrada a sessão. Tô bem, grande dia, grande Xandão, isso aí, Jacobina, meu querido, missão cumprida, Xandão arrebentando, uma cambulhada de provas, não deu chance para nenhum tipo de indagação, tudo de maneira induvidosa e fez o que se esperava dele. Missão dada, missão cumprida, é isso? Exato. E eu diria até que é aquela coisa, né? Ele fez até mais, porque um juiz ele poderia ter feito um pronunciamento frio, técnico apenas, e não foi a avaliação que eu tive do pronunciamento do Alexandre de Moraes. É um pronunciamento público, como eu disse, pedagógico, que tem uma dimensão de educar, porque ele mostra não só as provas, que muitas já eram conhecidas, mas ele sistematiza essas provas para mostrar um plano, uma perspectiva, uma agenda de golpe, uma agenda contra a democracia, crimes cometidos não só pelo Bolsonaro, mas por várias outras pessoas ali do entorno da cúpula bolsonarista, e que punir essas pessoas trazendo justiça para o Brasil, justiça do ponto de vista mais amplo, justiça no sentido de defesa da democracia, de defesa das instituições, é extremamente pedagógico. Eu espero de verdade que, e aí tem um trabalho social desenvolvido pelo DCM, meu trabalho social desenvolvido pelo canal A Nova Máquina do Tempo, que é um trabalho social que é o quê? Que é ajudar as pessoas a compreender, né, que essas características, que esses atos, que esses crimes, eles são diferentes dos crimes cometidos por pessoas isoladas. Todo tipo de crime deve ser responsabilizado e a pessoa deve ser julgada conforme manda a lei, tem o direito à ampla defesa, e assim como eles tiveram direito à ampla defesa, né? E ser inocentado ou culpado mediante as evidências. E eles claramente merecem
ser culpados diante da abundância de evidências apresentadas. Mas é um tipo de crime diferente. Isso, para mim, é muito importante. É muito importante que as pessoas percebam. Porque se tratam de crimes cometidos por uma organização criminosa, ou seja, um conjunto de pessoas que tinham o objetivo de destruir a democracia brasileira, de roubar da população o direito de escolher os seus representantes e lançar o Brasil em um regime de exceção para perseguir os seus inimigos políticos. Se eles tivessem sido bem-sucedidos, provavelmente nós não poderíamos estar fazendo essa live. Nós não poderíamos estar fazendo essa live. Sem dúvida. Né? Eu talvez não estivesse nem no Brasil mais, nem você, não sei. A gente talvez não estivesse mais aqui no Brasil, tivesse que ter... né? A gente não sabe como é que ia ser. Me lembro na época da eleição, eu tive conversas com algumas pessoas, a gente falando assim, se a gente precisar fugir, para onde é que a gente vai? Para o Uruguai? Quer dizer, chegou a ter conversa sobre isso. Claro, claro. Para você ver o grau né, do risco. Pessoas me perguntaram na época, tem risco de golpe? E eu dizia, tem. Não acho que seja muito provável. Felizmente foi... E olha que a minha análise, como eu não sabia dos detalhes do que estava acontecendo nos bastidores, a minha análise minimizou o tamanho do risco. O risco foi maior do que eu pensava. Né? Eu analisava que tinha risco, mas eu fiz vídeos na época dizendo, olha, tem risco, mas os sinais que nós temos aí do exterior, os sinais até aquele momento da maior parte das Forças Armadas, era que tinha divisão e que não teria unidade para isso. E acabou se confirmando isso. Mas o plano golpista foi muito maior do que a gente imaginava, né, naquela época. Né? As provas mostraram isso. Então, eu estou muito satisfeito com a atuação do Alexandre de Moraes. Eu tenho poucas dúvidas que o voto do Flávio Dino também será um voto exemplar, né? E estamos aí diante de um momento histórico, um momento em que o neofascismo brasileiro, diferentemente do neofascismo estadunidense, está sendo responsabilizado pelos seus crimes. E não por sua ideologia, mas pelo que fez, pelos seus atos. Agora, os seus atos, os seus crimes concretos para os quais tem materialidade, são atos que decorrem em grande medida da sua visão de mundo, da sua perspectiva. Porque esses atos, eles acontecem porque o neofascismo tem uma incompatibilidade com a democracia. Agora, eu queria dizer para você, Kiko, eu queria te perguntar, porque eu falei demais agora, e queria te perguntar se você concorda comigo que o próximo passo, depois desse julgamento ser concluído e tal, é pressionar o Gonê para apresentar as denúncias dos crimes da pandemia. Porque, sim, esse pessoal deve ser condenado pela ameaça à democracia. Mas o Bolsonaro, e não só o Bolsonaro, tem ministro da Saúde, do governo Bolsonaro, tem outras pessoas do governo Bolsonaro que também tem que ser responsabilizado por crimes sanitários cometidos contra o povo brasileiro. Porque milhares de pessoas morreram nesse país por causa desses negacionistas. Ia morrer gente de qualquer jeito, mas não precisava ter sido 700 mil. Não precisava ter sido 700 mil mortes. Não precisava. Ninguém vai me convencer. E esse pessoal tem as mãos sujas de sangue. Pelo seu negacionismo, pela sua hostilidade à ciência. E esse pessoal, depois de alguns deles serem condenados por a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, devem ser julgados pelos crimes da pandemia, que também são de enorme gravidade. E, enfim, eu não sei se eu serei um dos poucos a ficar falando sobre isso, mas eu vou insistir. O Bolsonaro já está na cadeia, esquece isso, André. Não vou esquecer. Não vou esquecer, inclusive porque não é só o Bolsonaro. Né? Inclusive porque tem outras pessoas que cometeram crimes sanitários e que têm responsabilidade. Seu Pazuello, lembra dele? Pois é. Tem outros. E isso me parece que seria uma prioridade para a democracia brasileira. Né? Eu até gostaria de ver no futuro a família Bolsonaro também julgada pelo crime de peculato, pelo enriquecimento ilícito, pelos crimes lá que foram denunciados no livro da Juliana Dalpiva, o negócio do Jair, entendeu? Eu queria também.
mas por ordem de prioridade, contra a democracia, contra a pandemia. Aí depois, se conseguir passar por esses 2 processos, aí seria interessante esses outros crimes também, que também são graves e que também estão sendo colocados para debaixo do pano, né? O Flávio, por exemplo, escapou com a tecnicalidade. Queria sua opinião, Kiko, e até a opinião do público do DCM. Eu concordo com você, mas eu acho que é uma coisa por vez. Primeiro a gente precisa resolver isso aqui. Mas, sim, esse crime da pandemia deveria ter virado museu. A gente deveria ter ali um marco, não é? Das pessoas que morreram por conta aí da ação do Bolsonaro. Não é só omissão. Ele vendeu cloroquina. Ele ganhou dinheiro com isso. O filho dele, o Eduardo, também vendeu remédio ineficaz contra a Covid. Mas eu acho que a gente precisa agora comemorar primeiro o Bolsonaro na cadeia pela tentativa de golpe. Com certeza. Eu já estou considerando que os votos. Eu já estou considerando que o voto do Flávio Dino vai nessa linha. Não sei como é que vai votar o Fux, mas os outros eu acredito que também vão condenar. Então essa condenação ela vai vir. É claro que não estou sugerindo que você inicie o processo no mês de setembro. Não. Concordo. Mas não deixa esquecer. Sim. Mas assim, novembro, setembro a condenação já vai estar definitiva. É possível que esse pessoal já esteja preso no final de setembro ou em outubro. Em novembro, dezembro, sabe? Mais perto do final do ano, é hora de voltar a falar, beleza, foram condenados por crimes contra a democracia, excelente, histórico, merece os elogios todos, mas não podemos esquecer dos crimes da pandemia. Boa. E o Gonê tá com isso lá na gaveta dele e tem que ter pressão social para ele tirar da gaveta. Porque vai